Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ministra, Senhor, meu Pai, meu Deus, nessa manhã, em nossos corações. A palavra que todos nós precisamos ouvir. A palavra que todos nós aqui, e quem me ouve, Senhor, precisa receber. E que a mesma venha encher o nosso coração da Tua paz, da confiança, da esperança. Porque os dias, Senhor, têm sido maus, difíceis, complicados. Portanto, tira do nosso coração o medo, nesse momento da nossa vida, a angústia, a tristeza e toda e qualquer preocupação que esteja nesse coração, no coração desse Teu Filho, em nome do Senhor Jesus. Renova, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Espírito, renova pelo poder do Teu Espírito a nossa fé, o nosso ânimo para continuar a jornada. Para que esse Teu Filho, Senhor, continue firme na jornada da fé, na palavra da graça do Senhor. Em um nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela glória de hoje. Palmas para Ele. Louve ao seu Deus com suas palmas. Isso. O título da mensagem que vamos compartilhar hoje chama-se Provas de Fogo. É o nome da reunião de hoje. Provas de Fogo. Anote aí no seu caderninho de anotações. Provas de fogo. Na vida de um cristão, provas surgem, tribulações, problemas podem surgir, mesmo servindo a Deus, mesmo dedicado a Deus, fazendo a vontade de Deus. Olha, abençoado, é bom que você saiba, um cristão não pode desconhecer isso. Eu e você vamos passar por provas de fogo. E você, como cristão, não pode desconhecer isso. Você está sujeito a passar por maltratos, injustiça, provocações de pessoas que vivem na carne, que andam na carne, que quer roubar a tua paciência dentro de casa e fora no seu trabalho também. Você vai passar por isso. Incompreensão de marido, de esposa, de filho. Esteja preparado. Não desconheça isso. Como cristão, você não pode desconhecer essas coisas. Você vai passar por incompreensão, frieza, falta de amor. Você vai olhar assim e você vai perceber, meu Deus, falta muito amor nessa pessoa. Essa pessoa deveria semear mais o amor, pois tem recebido de Deus. Então você vai presenciar essas coisas. Dificuldades assim vão surgir para mim e para você. Colaborador vai passar por isso, membro vai passar por isso, pastor auxiliar vai passar por isso, eu vou passar por isso, todos nós, você que me ouve também. Não desconheça isso. E talvez esse momento atual da sua vida, você está passando por prova de fogo. É o seu caso, pastor, eu estou passando por prova de fogo, viu? Está sendo para mim uma prova de fogo que eu estou enfrentando. E se você está passando por provas de fogo, eu declaro a paz de Deus no vosso crer. A confiança, a esperança, como diz o Evangelho. Paulo chega ao ponto de declarar para a igreja de Cristo: eu declaro a paz de Deus no vosso crer. Então isso significa que os irmãos, a igreja, estava sem paz no seu crer. Vamos a Romanos capítulo 15, verso 13, e começar o tema de hoje a partir dessa evidência. Romanos
capítulo 15, verso 13. E começa assim, o Evangelho em Romanos, capítulo 15, verso 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso quê? Crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu declaro o mesmo na vida de todos vocês, em nome de Jesus. Paz no crer de vocês, tranquilidade, que você não está sozinho, Deus está contigo, tem anjo aí, e o melhor está por vir. O melhor está por vir para você. Eu recebo você saindo daqui hoje, pleno dessa esperança, pleno, rico nessa esperança. Sabe por que eu digo isso? Sabe por que nós estamos realizando essa leitura aqui? E começando com ela, porque há muito crente triste, que está me ouvindo agora, e dentro de igreja também, sem esperança no coração, sem confiança, e às vezes nós somos esse cristão. Pastor, eu sou essa pessoa que às vezes, conhecedor do Evangelho, me encontro desanimado, me encontro triste, chateado. Às vezes nós somos esse cristão, que às vezes as pessoas perguntam, como você está? Olha, estou mais ou menos, estou indo, estou muito chateado, estou desanimado, estou triste, sinto vontade de morrer, com as coisas que têm acontecido na minha vida, estou sentindo vontade de morrer. Eu estou muito chateado com os problemas dentro de casa, com as provocações que eu tenho passado, com as coisas que eu tenho enfrentado, com a injustiça que eu tenho sofrido, com essa falta de incompreensão do fulano. Olha, estou muito triste. Eu declaro essa palavra na sua vida. Romanos 15, 13. A paz de Deus no vosso crer. E que você seja rico de esperança. Que você saia daqui hoje, pleno dessa esperança, em nome do Senhor Jesus. O Evangelho diz, para mim e para você, que precisamos ter esperança nos vales e desertos da vida aqui. Ó. Tem esperança. Siga fiel a Deus nas provas de fogo. Não deixe a tua carne te colocar contra Deus em um ponto importante. Como é que a minha carne me coloca contra Deus? Você fica chateado. Puxa Deus, eu estou indo na igreja. Afinal, eu estou congregando. Se você não vigiar, se você não estiver em um contato constante com o Evangelho, em uma comunhão mesmo, a carne vai te colocar contra Deus, contra esse ministério, contra o pastor, contra o Evangelho. Escute o que eu estou lhe dizendo. Guarde isso no seu coração, para que quando isso se aproximar, você, opa, eu já fui alertado. Olha a carne querendo me colocar contra Deus, pelo tanto de coisas que está acontecendo nesse momento. Eu preciso reinar em vida em nome do Senhor Jesus. Suporta, abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Não deixa a tua carne te colocar contra Deus, não. Porque se ela consegue, você para de fazer o que você está realizando. Você para de fazer o que você está fazendo na obra de Deus. Você desiste. Suporta, abençoado. Suporta. Homens e mulheres íntegros, que têm um viver em Deus, passam por aflições, passam por provas de fogo. Existem pessoas na Bíblia que Deus escolheu só para mostrar a sua glória. E que passaram por provas de fogo, não porque estavam numa vida errante, mas que passaram por provas de fogo por estar fazendo a vontade de Deus. Tem várias aqui na Bíblia. Então suporta, em nome do Senhor Jesus. Para chegar a uma etapa melhor da vida, a algo grande, porque Deus promete isso para a gente. Todo homem ou mulher de Deus vai passar por provas. Esse homem e essa mulher de Deus precisa conhecer os vales e desertos da vida. Muitos homens da Bíblia tiveram que passar por isso.
por vales e desertos. Moisés foi um. O que foi que Moisés passou? Desertos e provas de fogo. O exército de Faraó atrás dele, e ele com medo. Aí Deus fala: meu filho, ergue o cajado aí para o mar se abrir. Ele estava com medo naquele momento. E o povo contra ele, porque aquele povo não entendia nada do que Moisés falava. Não entendia nada, nada. O povo duvidava às vezes das coisas que Moisés falava. Era realmente uma prova difícil, porque às vezes o povo se colocava contra, não tinha paciência naquele momento, e ficava falando: era melhor que a gente estivesse lá. Só porque estava faltando algumas coisas naquele momento. E Moisés: calma, Deus não deu água para a gente, Ele não trouxe o pão, Ele depois vai trazer o resto. E a impaciência no povo. E isso é uma prova de fogo. Ele passou por isso. E fazendo a vontade de quem? De Deus. E Abraão? Depois que Deus disse para ele: ó, sê tu uma bênção, farei de ti uma grande nação. Em seguida, desertos e prova de fogo. Larga a tua casa, a tua parentela e vai para o deserto. E ele foi para um lugar que só havia fome. Um homem rico, próspero, que estava com uma vida financeira estável, teve que passar por isso, para depois experimentar a sobrenatural riqueza, as promessas de Deus em sua vida, fazendo a vontade de Deus e passando por isso. E o que dizer de José? José também foi outro, que conheceu os desertos da vida, que teve a sua fé provada, veio a ser escravo vendido pelos irmãos, no entanto suportou a prova de fogo e se tornou governador do Egito. O segredo está em você suportar, abençoado. Imagine você vendido, humilhado, mas suportou tudo aquilo, conversando com Deus, orando, suportou tudo aquilo e superou. Então, temos que suportar. Como bom soldado de Cristo, o Evangelho não fala sobre essas coisas? Suporta essas aflições como bom soldado de Cristo. Suporta, abençoado. José suportou. Depois Deus honrou ele. Está ali mais um homem que Deus escolhe para mostrar o quê? A sua glória. Você também foi escolhido, assim como eu, para Deus mostrar a sua grandeza, a sua glória. Então, abençoado, não desconheça como cristão as coisas. Vamos passar por muitas coisas difíceis na vida. Provas de fogo. Ao ponto de você perder um parente também. Isso é uma grande prova de fogo. Alguém que se ama. E você tem que ser maduro. O meu Deus é soberano. E reinar em vida. Pedir conforto e consolo a Ele. Bom, morreu a carne, mas o Espírito está com o meu Deus, o bom pastor. É uma prova de fogo? Existem provas e provas. E essa é uma grande prova de fogo, você perder quem você ama. Veja que quando você suporta as provas de fogo, você cresce mais e mais. É como diz a palavra de Deus: a glória da segunda casa é maior que a primeira. Mas é necessário você suportar, abençoado. Quanta coisa eu tenho suportado aqui? Eu tenho que suportar. Crendo no que eu estou lendo, no que eu estou vendo. Porque o meu Deus diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Amém? Se você está enfrentando muita dificuldade, creia, receba. Grandes maravilhas Deus tem para mim. Grandes coisas vão acontecer em nome de Jesus. Ele diz que o meu serviço nele não é em vão. Então, ou tu crê, ou tu não crê, abençoado. Hebreus capítulo 6. Que o trabalho dos santos no Senhor não é em vão. Significa que eu estou atento, como Deus, eu estou vendo. Eu estou vendo a sua fidelidade, estou vendo o seu amor. Eu estou vendo tudo que você está enfrentando. Todas as suas provas. Suporta. Temos que ter essa maturidade. Temos que ter essa glória dentro de nós, aperfeiçoada. Eu preciso suportar o que eu estou enfrentando. Essa prova de fogo em nome de Jesus.
A Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova dos leões. Está aí outro que teve a sua fé provada. E depois, ele foi envergonhado? Não. Então temos que pegar o lado espiritual de cada história e transportar para a nossa vida. Pessoas que enfrentaram provas de fogo, mas eles suportaram, eles oraram, eles tiveram comunhão com Deus, não desistiram, receberam decretos para renunciar a Deus e não renunciaram. Foram afrontados. Ou você larga esse Deus ou você morre. Na sua casa é diferente. Ou eu ou a igreja. Não é assim? Ou eu ou a igreja. Você tem que escolher. Ou eu ou é aquele pastorzinho lá. Aí você, olha, não é questão do pastor. Eu não vou largar meu Deus, não. E não tem cabimento essa sua colocação. Você tem que se posicionar em um nome de Jesus. Amém? Eu não troco o meu momento por Deus por nada, mas com isso não significa que eu estou deixando de amar vocês ou abandonando casa, família, filho. Isso não existe. Isso é coisa da sua cabeça carnal. Então Daniel foi um. O apóstolo Paulo que sofreu muito por pregar a palavra da graça de Deus. E ele diz, olha, eu enfrentei muitas necessidades, mas aprendi a viver contente. No pouco e no muito, porque Deus veio a suprir as minhas necessidades. É isso, abençoado. É necessário suportar, confiar, ter esperança. Você não pode fugir, você não pode se afastar da igreja, ficar sem vir à igreja. Se você se afasta, é muito pior. A sua carne fala mais, as outras vozes envenenam ainda mais seu coração. Se afastar é muito pior. E a carne fala para a gente dar um tempo. Vou me afastar porque eu estou tendo muito aborrecimento por estar na igreja, por querer ser fiel a Deus. Então, você pode, mas a palavra está dizendo, suporta. A gente vê aqui tantas vidas sendo transformadas, corações incrédulos, corações que não aceitavam a Jesus Cristo. Paulo era um, né? O apóstolo Paulo não aceitava os adoradores do Senhor Jesus. Quem transformou o coração dele? Deus. Então, suporta, porque Deus vai transformar os teus da tua casa. Louve ao Senhor, suporta. Paulo, ele foi bem perverso, bem mau segundo a carne. Ele perseguiu. Muitas pessoas falavam, esse homem é mau, esse homem é ruim. Estou aqui servindo a Deus e ele contra as coisas de Deus, contra a minha postura diante de Deus. Aí Deus, não, eu vou dar um jeito nele. Eu sei como quebrar as pernas dele. Como se diz lá fora, né? Eu sei como quebrar as pernas dele. E quebrou. Literalmente, derrubou ele no chão. E eu, o que está acontecendo, Senhor? Você me persegue o tempo todo, rapaz. Não te persigo não. Eu não estou te perseguindo não. Eu estou perseguindo fulano. Eu quero te explicar uma coisa. Quando você persegue fulano, quando você persegue o pastor santo, quando você persegue abençoado, é a mim que tu persegues. Glória a Deus. Então é isso que Deus vai esclarecer para essa pessoa. Amém. Que precisa de ter uma transformação por dentro. Amém. Aquele filho, aquele marido, aquela esposa, aquele parente, papai Deus sabe como fazer a coisa e Ele vai fazer, suporta em nome de Jesus. Amém. Vai chegar um momento certinho, sabe? Que a pessoa vai ter aquele insight na vida dela, dada por Deus. Amém. Aí vai acontecer uma transformação e você vai ver, essa transformação agora é de fato e de verdade. Amém. Porque não foi feita por mim, foi o próprio Deus, porque eu não tinha força para mudar isso aí não. Esse coração de pedra aí foi o Senhor que transformou. Então é necessário nós termos essa confiança, essa esperança em nome de Jesus. Se você prestar atenção, quando você vem à igreja, você sai tão aliviado, né? Por isso que você não deve se afastar, porque se afastar é muito pior. Mas quando você congrega, você sai daqui tão aliviado, tão fortalecido,
pelo poder do Espírito de Deus? É como essa palavra que está em Romanos 15, 13. O Espírito de Deus te fortalece, a palavra. Você sai daqui confessando: Pai, me dê paz nessa tormenta, em nome de Jesus. Em meio a essa doença, em meio a essa dificuldade financeira, esse desemprego, me dê paz, Senhor. Eu vou confiar na Tua glória, em nome de Jesus. Quando você congrega, você sai daqui assim. Amém. Aliviado. Com aquela paz por dentro. Não, vai dar certo, Pai. Em meio a essa dificuldade, o Senhor vai me honrar. E o Teu nome será glorificado em nome de Jesus. Diga: eu recebo. Agora, eu quero convidar você a ler comigo o que está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. Abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. E assim diz a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. E começa assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a destruir cada um de nós? Não. Destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse o quê? Acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Até aqui, daqui a pouco a gente prossegue com o resto do verso. Alegrai-vos. Veja, existem o quê? Provas. É bíblico. Está na Bíblia. Eu e você vamos passar. No Evangelho existem aflições. E detalhe: só Ele, Deus, tem o direito de nos pôr à prova. E nos põe à prova. Tem o direito e nos põe à prova. E é bem verdade que quando vem essas provas causam dor. Não causa, abençoado? Muita. Você chora, se preocupa, você fica pensando: como vai ser a minha vida daqui para frente, com essa dificuldade que surgiu, meu Deus? Como que vai ser? Eu estou passando por uma prova, Senhor. Por uma situação que eu não esperava e de repente, pum, aconteceu. Como vai ser a minha vida daqui para frente? Por você estar em corpo de carne, você sente a dor, a tristeza dessa prova no momento que ela acontece. Mas você precisa o quê? Suportar. Suporta essa aflição, abençoado. Paulo diz, mais precisamente em Hebreus capítulo 11, verso 6, que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe. Eu e você precisamos crer no Deus que estamos nos aproximando. Crer naquilo que Ele diz, naquilo que Ele promete, naquilo que Ele fala. Quantas mensagens, várias vezes Deus tem conversado com você através de cada uma delas. Creia que Ele existe, abençoado. Porque tem crente que pensa que crer, mas não crê. E é quando acontecem as coisas, é que a gente vê mesmo se a pessoa crê naquilo que ela está ouvindo. É quando vem as provas de fogo. É que a gente vê mesmo se aquele irmão que está congregando crê em Deus. Se ele acredita naquilo que ele está ouvindo, é quando a gente vê a pessoa passando pelas coisas. Por um momento difícil. Você tem que crer que Ele existe quando você passa por uma dificuldade. Por exemplo, essa porta se fechou, percebo que outra vai estar aberta para mim, meu Deus. Porque eu creio que o Senhor existe. Os que se aproximam de Deus têm que acreditar que Ele existe. Temos que ter essa esperança, essa fé. É necessário que você creia que Ele existe. O melhor está por vir, em nome de Jesus. Se você entende isso, você passa por essa prova de fogo. Você supera essa prova de fogo. Agora, se você fica, puxa vida,
Eu estava na igreja, tudo bem, tudo certinho com o meu trabalho. Eu estava feliz à beça, com tudo, de repente eu perdi meu emprego. Creia que Ele existe, não fica murmurando não. Creia que Ele existe, abençoado. Ore a Deus para que outra porta se abra para você. Ao invés de você ficar murmurando, reclamando, questionando, mas Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Entra na oração. Deus, fechou essa porta, Senhor. Preciso de trabalho, preciso de condição financeira. Então providencia através dos teus anjos uma outra porta. Eu não vou ficar murmurando não, porque eu creio que o Senhor existe. Amém. Eu creio que o Senhor existe. Não pode se perder nas dificuldades. A minha fé não pode se perder quando eu enfrento dificuldades aqui. Não pense você que pastor não tem. Eu tenho muita responsabilidade com a igreja física. Pastor enfrenta problemas. E muitos. Mas a minha fé não pode se perder. Porque se a minha fé se perder, naufragou o pastor. Se perdeu o pastor. Já era. Então eu não posso me perder na minha fé, na minha confiança para com Deus. E é quando eu passo que eu mostro para vocês e para mim mesmo que eu estou crendo naquilo que eu prego, estando ali firme. E olha que vocês têm prova disso. De tudo que eu já enfrentei aqui, eu não desisti de nenhuma situação. Estou sempre aqui firme. Situações que você não sabe e que você só descobre depois. E você, poxa, e naquele dia o pastor estava vibrando, animado, pulando. E depois de 15 dias ele comentou com a gente que aquelas 2 semanas foram as piores da vida dele. E eu não percebi, foi nada. Tá vendo? Você também não percebeu nada. Como é que pode você não perceber também? Sabe por quê? Porque eu creio que Deus existe. Aquele que está se aproximando das coisas de Deus tem que acreditar. Aí diz o verso, a conclusão do verso 11:6 de Hebreus, que vem a recompensa, o galardão, que começa aqui, em nome de Jesus. Amém. Então eu estou nessa fé. Agora, nessa nossa conversa, aonde Deus está falando das provas de fogo, e que nós temos que suportar as provas de fogo, entenda uma situação muito importante no meio disso, para que a gente volte à leitura. Existem provas que vêm para que a pessoa esteja mais ligada à videira. Você vai entender mais adiante que vem provas na vida daquele que está fazendo a vontade de Deus. E existem provas, sofrimentos, porque aquela pessoa está muito na carne. E o Senhor precisa puxar ela. Por isso Ele permite o quê? Tribulações para ela despertar. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Existem provas que vêm, tribulações que Deus permite para que a pessoa esteja mais rente a Ele, mais próxima, mais íntima, porque às vezes você está muito na carne, com pouco interesse, sabe? Você começou bem, mas no meio, você foi perdendo interesse, sabe? Estou cheio de conhecimento, aprendi já até demais, pastor Santos já me ensinou muita coisa, então... Aí você começa a perder interesse. O que faz Deus para puxar você de novo? Tribulação, prova de fogo. Porque se Deus não te prova, abençoado, você se enaltece. Você se vai. Não é verdade? Então Deus precisa. Por isso que Deus permite tribulações. Para que você entenda que a graça de Deus não é bagunça nem libertinagem. E que Ele não te revelou o Evangelho para que você seja irresponsável, mas que Ele te revelou o Evangelho para que você seja mais dedicado e não menos dedicado. Ele não te revelou o Evangelho para você andar erradamente, mas para que você dê bom testemunho, para que você tenha compromisso. Então quando você está perdendo isso, aí Deus permite provas de fogo, tribulações para você estar mais ligado a Ele. E a pessoa que passa por isso, ela sabe. Essa tribulação na minha vida, eu sei por que eu estou passando por ela. Aí é onde ela vai corrigindo, se aproximando, fazendo
o que ela deixou de fazer, retomando com mais zelo. Bom, eu estou passando por essa prova de fogo, mas eu sei o que eu estou passando. Deus está conversando comigo, Ele está... Você sabe o que você está passando, sabe? Sei, Senhor, eu vou corrigir, eu vou dar minha volta. Eu estava realmente perdendo o interesse nele, eu estava querendo voar sozinho. Aí Deus, faz você entender que você não está aqui para voar sozinho. Que você depende dele e vai depender dele por todos os dias da sua vida. Amém. Não pense em voar sozinho, não. Tem uma parte no Evangelho, mais precisamente na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 3, que diz o seguinte: examinai-vos se realmente estáis na fé. Será que você tem retido a palavra que você ouve? Tem que examinar. De repente você está perdendo interesse. Examinar se você está meditando mesmo na palavra, se você tem parado para ouvir as mensagens, porque é isso que vai lhe trazer vida. A palavra que você recebe aqui é o que vai trazer vida para você. Então, se você é filho, Deus vai permitir provas na sua vida, tribulação na sua vida, para colocar você ligado a Ele, para puxar você para Ele. Não foi isso que aconteceu com o filho pródigo? Foi. Ele, eu posso voar sozinho, eu não preciso ficar com o pai. Mas depois foi surgindo tantas provas, tantas coisas, ele falou, sabe uma coisa? Eu vou voltar para casa. É melhor estar rente à videira, é melhor estar com o pai, é melhor estar ali obedecendo, que não dá, abençoado. Não dá para você andar nessa vida com os seus pensamentos, não. Quantas pessoas já recebi aqui e que é filho pródigo e que está sofrendo? E sabe por que não volta? Por vergonha. Volte, meu irmão, você vai ser bem recebido. E com muito amor por mim e por essa igreja. Por mim e por essa igreja. Você é um amado do Senhor, uma pedra viva, propriedade exclusiva do Senhor. Seguindo com a leitura da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, comecinho do verso 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes, co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. O que eu recebo? Agora eu pergunto para todos vocês: o Senhor Jesus se comportou mal, fez algo errado, pecou? Não. Então, nem toda aflição, nem toda tribulação é porque você fez algo de errado. Então, existem aqueles que não erraram, que estão na vontade de Deus e que passam pelas coisas. Jesus é um. E os exemplos que eu dei lá atrás de Moisés, José, Abraão, etc., etc., são outros. Existem pessoas que estão na vontade de Deus e passam por aflições, que Deus escolhe para mostrar a sua glória. E daqui um pouco eu vou mostrar um exemplo, de pessoas que estavam na vontade de Deus e passando por provas de fogo. Meu Deus do céu. Jesus, diz Paulo em Hebreus 5:8, que ele aprendeu a obediência, que ele foi aperfeiçoado, ele foi amadurecido com as coisas que ele sofreu. Então, as provas de fogo, é como diz aqui, é para provar-vos, é para aperfeiçoar você, para amadurecer você. Causa dor, a gente chora na hora, a gente se preocupa com aquela dificuldade que vem, mas suporta porque você será exaltado por Deus. Amém? Isso aí vai passar, em nome de Jesus. Vai ser para a glória de Deus, para a glória do Senhor. As pessoas vão ver o poder de Deus na tua vida através dessa dificuldade, que você vai superar ela. Amém. Em nome de Jesus. Verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Verso 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio outrem. Mas se sofrer como cristão,
Não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. É muito importante você ter a mente de Cristo para entender isso aqui. Tem pessoas que sofrem, mas sofrem como malfeitor, como assassino. E tem outros que estão sofrendo, mas porque estão na vontade de quem? De Deus. Então, se você está sofrendo porque está na vontade de Deus, glorifica esse nome. Uma coisa é você estar passando por provas de fogo, estando no reino de Deus. Paulo está dizendo aqui, ó, na conclusão do verso 16. Mas se sofrer como cristão, não se vergonhe disso. Antes glorifica a Deus com esse nome. Então, uma coisa é você estar passando por provas de fogo, estando no reino de Deus, na vontade de Deus, por estar confessando essa palavra, por estar em obediência a Deus. E por estar em obediência a Deus, às vezes você sofre mesmo blasfêmias, ofensa, provocações de pessoas que andam na carne. Não foi assim com Jesus? Ele não passou por maltrato? Sim ou não? Críticas, desprezo, abandono a gente passa. Às vezes você sofre dentro de casa porque os teus, no momento, não entendem a tua postura, o teu amor ao Evangelho, e são os mais que se opõem no momento. Veja, você está sofrendo, se você passa por isso que eu falei agora, você está sofrendo por estar fazendo algo de errado? Não, você está sofrendo por estar fazendo a vontade de quem? De Deus. Se você tem uma postura obediente a Deus, ao Evangelho de Deus, e tem alguém se opondo, né? Se opõe, está contra, você não está sofrendo porque você está fazendo algo de errado, você está sofrendo porque você está na vontade de quem? De Deus. Agora, se você sofre por andar na carne, você está merecendo. Você fez por merecer. Você está sofrendo por fazer o quê? O mal. Se você rouba, se você mata, você vai ser o quê? Preso. Então isso não é para a glória de Deus, né? Não glorifique a Deus nisso. Então você está pagando pelo que você fez. É o que diz aqui, ó. Então existem dois tipos de sofrimento. Um por ser cristão e andar na vontade de Deus. Isso está claro? Sim. E o outro porque andou na carne. Eu plantei para isso que acontecer. Eu fiz por merecer. Então existem dois tipos de sofrimento. Um causado por nós. Não tem aquela parte que Deus diz que existe a tristeza causada por Ele? Sim. A tristeza, segundo Deus, é a tristeza do mundo. Não é verdade? Então por aí você vai entendendo mais ainda o que nós estamos lendo aqui. Existem pessoas que estão sofrendo, mas porque ela fez por onde merecer aquilo. É uma prova de fogo porque ela plantou segundo a carne. E ela está colhendo esse sofrimento. E existem aqueles que passam por provas de fogo, como um exemplo que a gente vai ler agora, mas não porque estavam fazendo uma coisa errada, não é porque estava desobedecendo a Deus, não é porque o coração estava rebelde a Deus, mas era uma prova de fogo por estar na vontade do Senhor, que é totalmente diferente uma coisa da outra. E vamos a esse exemplo em Daniel, capítulo 3, a partir do verso 19. Aqui Deus tem algo muito importante através desse exemplo para esclarecer ainda mais a glória de hoje. Livro de Daniel, capítulo 3, a partir do verso 19. Todos conhecem a história que está aqui a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego. No tempo desses três homens foi decretado uma ordem que todos adorassem a imagem feita de ouro a mando do rei Nabucodonosor, que todos teriam que se prostrar perante essa estátua de ouro. E esses três homens não se prostraram, e o rei mandou jogar eles três em uma fornalha de fogo. E eles foram lançados, não porque eles tinham um coração rebelde a Deus, mas um coração obediente a Deus. Veja, uma prova de fogo estando na vontade de quem? De Deus. Ou seja, fazendo certo e passando por uma prova de fogo. E é isso que Deus quer que você entenda. Pastor,
eu estou servindo a Deus, fazendo tudo direitinho, mas eu estou passando por uma prova, viu? Fique em paz. Reine em vida, porque muita coisa boa está para acontecer na tua vida. Tem uma glória maravilhosa por vir, em nome de Jesus. E veja o que aconteceu no verso 19 do capítulo 3 do livro de Daniel. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que amarrassem eles, a Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira o que acesa, e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. Veja que quem lançou eles foram mortos na hora. Vai vendo, hein? Nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Olha como a linguagem dele já estava mudando. Sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheio de fogo passaram sobre ele, nem fumaça, nada abençoado. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Bom, preferiram a morte do que adorar ao Deus que eu fiz aqui, essa estátua de ouro. Eles não retrocederam, foram fiéis, e Deus também foi fiel. Eles confiaram e Deus honrou. É isso, pessoal. Eles suportaram a prova do fogo. Eles suportaram. Veja que os soldados, aqui fala, pega aí no meu exército homens fortes, sabe? Para lançar eles na fornalha. Meu filho, o fogo pegou eles, queimou eles, mas não queimou os homens. Você vê, né? Mataram quem estava lançando, mas não queimou os servos do Senhor. Nem cheiro de fumaça, hein? Para a dona divina dizer assim: ei, Sadraque, você está fedendo a fumaça. Cheiro. Você estava onde, meu filho? Estava pulando fogueira? Nada. É abençoado. Veja que Deus, ele coloca anjos. Ele envia os seus anjos. Ele vê o que está no coração da gente.
Ele olha para o nosso coração. Ele olha para a nossa fé, para a nossa firmeza. Tem confiado, tem tido esperança, tem suportado. Então são pessoas que Deus escolhe para mostrar o quê? A sua glória. Eu declaro você tendo perseverança nas provas de fogo que você tem enfrentado. Persevere nessa prova. Deus escolheu a minha vida e a sua vida para mostrar a glória dele. Amém. Também. Amém. Através dessa história tão linda, porque ela tem um lado espiritual tão lindo, tão bonito, porque aqui a gente vê o ministério angelical, né? O rei falou: olha, conselheiros, o prefeito, o governador, chega aqui. Mas a gente não lançou 3, agora eu vejo 4. E tem um lá que tem um brilho especial, viu? Parece um Deus. E a palavra revela que esse 4 é um anjo do Senhor. É assim que Deus faz na nossa vida. Ele está vendo tudo que você está enfrentando, a injustiça que você está sofrendo, as provocações que você tem passado, a incompreensão, a frieza dessa pessoa. Então Deus, ele vai dar um jeito nisso aí. Ele vai trazer uma solução para isso aí. Ele está vendo a dificuldade financeira que surgiu. Então, ore, ao invés de ficar murmurando: Senhor, já recebo de antemão, porque eu creio no Deus que eu estou servindo, e já tem uma porta que o Senhor já está preparando para mim. Ela vai se abrir, em nome de Jesus. Então, declaro você saindo daqui hoje, pleno de esperança, pleno de confiança. É como Paulo disse no primeiro verso que lemos: eu recebo paz no teu crer. Confiança no teu crer. Que o Deus que estamos servindo existe de fato de verdade. Existiu na vida desses homens, e ele diz: eu sou o mesmo, ontem, hoje e serei para todo sempre. Amém. Louve a Ele. E essa é a glória de hoje. Tenham todos o melhor dia da sua vida. Bom dia. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.